Os 7 alertas silenciosos que seu corpo envia antes de um problema mais grave. Talvez um cansaço diferente. Talvez uma tontura rápida. Talvez aquela sensação de que algo não está exatamente certo, mas também não parece grave o suficiente para preocupar. E é justamente aí que muitas pessoas se enganam. Porque quando o corpo está realmente em perigo, ele raramente começa gritando. Na maioria das vezes ele sussurra. Ele envia sinais pequenos. Mudanças discretas. Sensações que aparecem e desaparecem. Detalhes que parecem normais por alguns dias, algumas semanas, às vezes por meses. O problema é que muita gente só percebe a importância desses sinais depois que algo maior acontece. Depois de uma consulta inesperada. Depois de um exame alterado. Depois de um susto. Por isso, hoje vamos falar sobre alguns alertas silenciosos que o corpo costuma enviar muito antes de problemas mais sérios se manifestarem. E atenção! Nenhum desses sinais significa automaticamente que você tem uma doença. Mas eles podem ser mensagens importantes que merecem atenção. Alguns deles são tão comuns que milhões de pessoas convivem diariamente sem imaginar o que podem representar. O primeiro alerta costuma ser ignorado justamente porque parece fazer parte do envelhecimento. Mas nem sempre faz. Alerta 1. Cansaço que não combina com sua rotina. Existe uma diferença enorme entre estar cansado porque trabalhou muito e sentir uma fadiga que não faz sentido. Você dorme. Descansa. Tenta recuperar as energias. Mas parece que a bateria nunca volta para 100%. Muitas pessoas acima dos 50 anos começam a acreditar que isso é apenas consequência da idade. Só que nem sempre é. Em alguns casos, esse tipo de fadiga pode estar relacionado a alterações metabólicas. Pode estar associado à qualidade do sono. Pode surgir quando a glicose não está equilibrada. Pode aparecer em situações de deficiência nutricional. E também pode ser um dos primeiros sinais de alterações cardiovasculares. O detalhe curioso é que esse cansaço costuma chegar devagar. Não acontece de um dia para o outro. Ele vai roubando energia aos poucos. Primeiro você evita uma caminhada. Depois evita uma escada. Mais tarde percebe que atividades simples parecem exigir mais esforço do que antes. E como a mudança é gradual, muita gente simplesmente se adapta. Até que o problema se torna impossível de ignorar. Alerta 2. Mudanças na qualidade do sono. Existe algo que muitos especialistas observam com atenção. Mudanças repentinas no padrão de sono. Você sempre dormiu bem. De repente começa a acordar várias vezes durante a madrugada. Ou então sente sono durante o dia inteiro. Ou acorda cansado mesmo depois de passar horas na cama. O sono é uma das ferramentas mais importantes que o corpo possui para a manutenção da saúde. Durante a noite acontecem processos ligados à memória, à recuperação muscular, ao equilíbrio hormonal, ao funcionamento do sistema imunológico. Quando alguma coisa começa a interferir nesse processo, o organismo frequentemente demonstra isso antes de outras manifestações aparecerem. É como se o corpo estivesse tentando avisar que algo está fora do ritmo habitual. E muitas vezes esse aviso chega muito antes de exames apontarem qualquer alteração. Alerta 3. Falhas de memória mais frequentes. Todo mundo esquece alguma coisa de vez em quando. Um nome. Uma data. Onde deixou a chave. Isso é normal. Mas algumas mudanças merecem observação. Você entra em um cômodo e esquece por que entrou. Começa uma frase e perde o raciocínio. Esquece compromissos que antes lembrava facilmente. Percebe dificuldade para manter a concentração em tarefas simples. Mais uma vez, isso não significa automaticamente um problema grave. O cérebro também sofre influência do sono, da alimentação, da hidratação, do estresse, da atividade física. Mas quando essas falhas passam a acontecer com frequência crescente, vale a pena prestar atenção. Porque o cérebro costuma dar pequenos sinais muito antes de dificuldades maiores aparecerem. E existe outro alerta extremamente comum que quase ninguém associa à saúde geral. Ele aparece literalmente diante do espelho. Alerta 4. Alterações inesperadas na pele. A pele conversa com o restante do organismo o tempo inteiro. Ressecamento excessivo. Coceras persistentes. Mudanças na coloração. Feridas que demoram para cicatrizar. Manchas que surgem sem explicação evidente. Tudo isso pode refletir processos internos. Muitas vezes a pessoa procura apenas um creme.
Uma solução rápida. Mas esquece de observar o contexto completo. A pele frequentemente funciona como uma vitrine do que está acontecendo dentro do corpo. E quando ela começa a mudar sem motivo aparente, vale a pena observar com mais atenção. Porque nem sempre a mensagem está na pele. Às vezes ela está apenas transmitindo um recado vindo de outro lugar. E o próximo alerta é um dos mais negligenciados de todos. Talvez porque ele seja extremamente comum. Talvez porque quase todo mundo já tenha sentido pelo menos uma vez. Mas ele merece atenção. Existe um sinal que aparece de forma tão comum no dia a dia que a maioria das pessoas nem pensa em relacioná-lo com a saúde. Muitas vezes ele surge depois do almoço. Às vezes durante uma caminhada. Outras vezes quando você se levanta da cadeira. E justamente por ser tão frequente acaba sendo ignorado. Alerta 5. Falta de ar em situações simples. Não estamos falando daquela falta de ar depois de subir vários lances de escada. Nem depois de um esforço intenso. Estamos falando de mudanças sutis. Você percebe que está respirando mais rápido para fazer coisas que antes eram normais. Carregar compras. Subir alguns degraus. Caminhar pequenas distâncias. Conversar enquanto anda. Muitas pessoas atribuem isso apenas ao envelhecimento. Mas a verdade é que o sistema cardiovascular, os pulmões e até mesmo o condicionamento físico contam uma história muito mais complexa. Quando o coração precisa trabalhar mais para realizar tarefas simples, o corpo encontra maneiras de avisar. Nem sempre através de dor. Nem sempre através de sintomas dramáticos. Às vezes o aviso vem apenas como uma sensação de esforço maior. Uma recuperação mais lenta. Uma respiração que parece diferente do habitual. E o mais curioso é que muita gente adapta a própria rotina para evitar sentir isso. Sem perceber, passa a usar mais o elevador. Evita caminhadas. Diminui atividades físicas. O problema é que, ao fazer isso, o alerta continua existindo, apenas fica escondido. Alerta 6. Mudanças no apetite ou no peso sem explicação. Imagine subir na balança e perceber uma diferença significativa. Ou notar que suas roupas ficaram mais largas. Ou mais apertadas. Sem que você tenha mudado sua alimentação. Sem iniciar uma dieta. Sem alterar sua rotina. O corpo normalmente não muda sozinho sem motivo. Quando alterações de peso aparecem sem explicação clara, vale a pena investigar. O mesmo vale para mudanças repentinas no apetite. Algumas pessoas simplesmente deixam de sentir fome. Outras começam a sentir vontade constante de comer. E nem sempre isso está relacionado apenas à alimentação. Hormônios. Qualidade do sono. Controle da glicose. Estresse. Todos esses fatores podem influenciar diretamente. Por isso médicos costumam perguntar sobre peso e apetite logo nas primeiras consultas. Porque muitas vezes essas mudanças contam uma história que ainda não apareceu em exames. Agora existe um último alerta, talvez o mais negligenciado de todos. Porque ele costuma surgir em silêncio absoluto. Sem dor. Sem desconforto intenso. Sem grandes limitações. Mas quando aparece de forma repetitiva, merece atenção. Alerta 7. Inchaços frequentes. Observe seus pés. Suas pernas. Suas mãos. Seu rosto ao acordar. Pequenos inchaços ocasionais podem acontecer, principalmente em dias quentes, depois de viagens longas, ou após permanecer muito tempo sentado. Mas quando o inchaço começa a se tornar frequente, é diferente. O corpo trabalha constantemente para equilibrar líquidos. Quando esse equilíbrio muda, diversos sistemas podem estar envolvidos. Circulatory. Rins. Coração. Hábitos de vida. Medicamentos. Por isso vale a pena observar padrões. Aparece sempre no mesmo horário? Piora ao longo do dia? Melhora durante a noite? Esses detalhes podem fornecer informações importantes. E aqui existe algo interessante. O corpo raramente envia apenas um sinal isolado. Muitas vezes os alertas aparecem em conjunto. Um pouco mais de cansaço. Uma alteração no sono. Inchaço discreto. Uma dificuldade de concentração. Separadamente parecem irrelevantes. Juntos formam uma mensagem. E é justamente essa mensagem que muitas pessoas deixam passar. Agora eu quero saber uma coisa.
Qual desses alertas você já percebeu em você ou em alguém da sua família? Escreva aqui nos comentários apenas o número do alerta que mais chamou sua atenção. Eu leio muitos comentários e gosto de observar quais sinais aparecem com mais frequência entre as pessoas que acompanham o canal. E se você gosta de conteúdos que ajudam a entender melhor os sinais do corpo, considere se inscrever. Porque toda semana trazemos informações que podem ajudar você a cuidar da sua saúde com mais consciência e menos medo. Sem exageros. Sem promessas milagrosas. Apenas conhecimento que pode fazer diferença no dia a dia. Mas existe um detalhe muito importante que quase ninguém comenta. Muitas pessoas acreditam que o problema começa quando surge um sintoma. Só que na prática, o problema geralmente começa muito antes. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Porque existe uma diferença enorme entre perceber um alerta cedo e descobrir tudo apenas quando algo grave acontece. Existe uma pergunta que vale a pena fazer de vez em quando. Se o seu corpo pudesse falar com você agora, o que ele estaria tentando dizer? Pode parecer uma pergunta simples. Mas a verdade é que o organismo se comunica o tempo inteiro. Cada sensação, cada mudança, cada pequena alteração. Tudo faz parte de um sistema extremamente inteligente que trabalha 24 horas por dia para manter você funcionando. O problema é que nós nos acostumamos a viver no automático. Sentimos um sintoma e seguimos em frente. Percebemos uma mudança e ignoramos. Notamos um desconforto e pensamos que amanhã passa. E muitas vezes passa mesmo. Mas nem sempre. É por isso que prestar atenção aos sinais do corpo não significa viver preocupado. Não significa imaginar doenças. Não significa transformar qualquer sintoma em motivo de medo. Significa desenvolver consciência. Significa perceber quando algo foge do seu padrão normal. Porque ninguém conhece seu corpo melhor do que você. Você sabe como costuma dormir. Você sabe qual é seu nível habitual de energia. Você sabe como sua memória normalmente funciona. Você sabe como seu organismo costuma responder às atividades do dia. Quando alguma coisa muda de forma persistente, essa informação tem valor. E quanto mais cedo ela é observada, maiores costumam ser as oportunidades de agir. Existe um erro muito comum depois dos 50 anos. Muitas pessoas começam a atribuir tudo à idade. O cansaço vira idade. A perda de força vira idade. As dificuldades de concentração viram idade. As mudanças no sono viram idade. Mas envelhecer não significa abandonar a atenção com a própria saúde. Pelo contrário, é justamente nessa fase da vida que observar os sinais do corpo se torna ainda mais importante. Porque saúde não depende apenas de viver mais. Depende de viver melhor. de continuar caminando, de continuar viajando, De continuar aproveitando momentos com filhos, netos, amigos e família. De manter a autonomia. De preservar qualidade de vida. E muitas dessas conquistas começam em decisões aparentemente pequenas. Uma consulta que não foi adiada. Um exame feito no momento certo. Uma mudança de hábito iniciada antes que o problema aparecesse. Um sinal que foi levado a sério. Talvez o maior aprendizado seja este. O corpo raramente muda da noite para o dia. A maioria das transformações acontece aos poucos. Por isso os alertas silenciosos existem. Eles funcionam como pequenas luzes no painel. Não são diagnósticos. Não são sentenças. São apenas convites para prestar atenção. E quando você aprende a observar esses convites, passa a conhecer melhor seu próprio organismo. Passa a perceber padrões. Passa a identificar mudanças. Passa a tomar decisões mais conscientes. Lembre-se dos sinais que vimos hoje. O cansaço persistente. As alterações no sono. As falhas de memória mais frequentes. As mudanças na pele. A falta de ar em situações simples. As alterações inesperadas de peso ou apetite. Os inchaços recorrentes. Nenhum deles deve ser interpretado isoladamente como uma doença. Mas todos eles merecem observação quando se tornam frequentes ou diferentes do habitual. Porque o verdadeiro objetivo não é criar preocupação. É criar percepção. E percepção pode ser uma das ferramentas mais valiosas para proteger a saúde ao longo dos anos. Agora me conte aqui nos comentários. Qual dos 7 alertas mais surpreendeu você? E existe algum outro sinal que você percebeu em si mesmo recentemente e que acha importante compartilhar?
Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão assistindo este vídeo. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal. Aqui você encontra informações sobre saúde, envelhecimento saudável, alimentação, hábitos e qualidade de vida explicadas de forma simples e prática. E compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Talvez um irmão, talvez um amigo, talvez seus pais, talvez alguém que esteja ignorando sinais que merecem um pouco mais de atenção. Às vezes uma informação recebida no momento certo pode mudar completamente a forma como uma pessoa cuida da própria saúde. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se bem. E continue ouvindo o que seu corpo tem a dizer.